Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O Senado aprova o projeto que limita o uso de celulares por estudantes em escolas de educação básica. O projeto de lei do governo federal estabelece a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria de militares. O dólar inicia a quinta-feira cotado a R$ 6,30, registrando a maior cotação nominal da história. A Rússia anuncia 2 vacinas que desenvolveu contra o câncer e poderão ser distribuídas gratuitamente em 2025. Os Estados Unidos reportam o primeiro caso de gripe aviária em seres humanos. Países afetados pelo tsunami de 2004 relembram a tragédia 20 anos depois. Uma tábua gravada com os 10 mandamentos é leiloada por mais de 5 milhões de dólares em Nova York. E uma fazenda nos Estados Unidos cria animais suínos para transplantes de órgãos em humanos. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães. Deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. E Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. O dólar continua a operar em alta nesta quinta-feira, chegando a R$ 6,30 em sua cotação máxima, antes de recuar levemente após a intervenção do Banco Central. A moeda americana, que está operando em alta, alcançou o patamar histórico de R$ 6,26 nesta quarta-feira, registrando uma alta de 2,82%. Diante da volatilidade do câmbio, o Banco Central realizou um leilão extraordinário de dólares no mercado à vista, injetando 3 bilhões de dólares, visando equilibrar o mercado cambial, aumentando a oferta. Essa foi a 8ª intervenção da autoridade monetária em uma semana, somando 15,7 bilhões de dólares no período. A situação é reflexo das preocupações do mercado financeiro com o cenário fiscal do Brasil e a tramitação do pacote de corte de gastos no Congresso Nacional. O Federal Reserve reduziu os juros em 0,25 ponto percentual, gerando especulações sobre os rumos da economia americana sob gestão de Donald Trump, o que também força uma reação dos investidores. O governo russo anunciou esta semana que desenvolveu 2 vacinas contra o câncer. A previsão é que os imunizantes comecem a ser distribuídos para pacientes de forma gratuita a partir do início de 2025. O Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde russo informou que trabalha com as 2 linhas de vacinas oncológicas. Uma delas é uma vacina personalizada que utiliza tecnologia mRNA, a mesma utilizada em doses contra a Covid. O segundo imunizante é a Enteromix, formulada com base em uma combinação de 4 vírus não patogênicos que tem a habilidade de destruir células malignas e ativar a imunidade de pacientes contra um tumor. Durante a sessão de ontem, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, por estudantes em escolas de educação básica. Os alunos das escolas de ensino fundamental e médio não poderão usar telefones celulares dentro dos estabelecimentos de educação, após a aprovação de uma lei pelo Senado nesta quarta-feira. A aprovação ocorre em meio a alertas sobre os efeitos nocivos das telas na saúde e no aprendizado dos jovens. Legisladores, pais e o governo federal têm defendido a limitação do uso de celulares em instituições de ensino. Mais da metade dos adolescentes brasileiros, entre 10 e 13 anos, possuem um telefone celular, proporção que sobe para 87,6% entre aqueles de 14 a 17 anos. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet, quase 2/3 das escolas no país já restringem, por decisão própria, o uso de dispositivos móveis, enquanto apenas 28% os proíbem totalmente. A lei que afeta alunos de 4 a 17 anos agora segue para a sanção do presidente Lula.
A norma permite, no entanto, o uso de dispositivos eletrônicos para fins pedagógicos ou por razões de acessibilidade. A equipe econômica do governo federal apresentou ao Congresso Nacional uma proposta que pode mudar a aposentadoria dos militares. O projeto prevê a idade mínima de 55 anos para a reserva, diferente das regras atuais que exigem apenas 35 anos de serviço. O projeto de lei proposto pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT define em 55 anos a idade mínima para a aposentadoria de militares. Atualmente, a passagem da ativa para a reserva acontece depois de 35 anos de serviço nas Forças Armadas, sem definição de idade mínima. O projeto integra o pacote de medidas para corte de gastos. O texto propõe uma regra de transição para os militares que já estão na ativa. Eles devem cumprir um pedágio de 9% sobre o tempo restante para completar os 35 anos de serviço até 2031. A partir de 1º de janeiro de 2032, vai ser exigida uma idade mínima de 55 anos para a transferência de todos os oficiais para a reserva. Com outras mudanças previstas no texto, a expectativa é de uma economia de 2 bilhões de reais. A análise deve acontecer no Congresso Nacional somente em 2025. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, reagiu ao tema. Ele declarou que o governo preferiu precipitar a proposta e justificou que essa é uma mudança que precisa ser lenta porque a carreira é muito longa. Apesar disso, informou que os militares vão se adaptar. A gente não tem mais muito o que discutir, isso vai para o plenário e depois nós vamos nos adaptar. A dificuldade de mexer com esse negócio de aposentadoria de militar, que a promoção de militar é como procissão. Se parar um na frente, para tudo atrás, entendeu? Então a gente tem que ver como adequa isso, porque senão você vai ter o que eles chamam de empossamento. Vai ter alguns postos que vão ficar empossados em algum lugar. Ou muito coronel quando não está precisando, ou muito major, ou muito capitão. Isso nós vamos adequar porque tem que ser uma coisa lenta, porque a carreira é muito longa. O chefe da Defesa afirmou não saber como o Congresso Nacional vai se posicionar sobre o assunto, mas disse que não quer interferir. José Múcio Monteiro também comentou sobre a prisão do general da reserva Walter Braga Neto. Ele disse que não foi uma surpresa para absolutamente ninguém das Forças Armadas. Evidentemente que isso era uma coisa que já se esperava, todo mundo esperava. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força, mas já se esperava. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça, mas é necessário, precisa acabar para a gente olhar para frente e para tirar a suspeição dos inocentes. Eu digo muito que cada um entrou nisso com os seus CPFs e a gente tem que preservar os CNPJ das três forças. Braga Neto foi preso no último sábado no Rio de Janeiro por obstrução à justiça na investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele é um dos indiciados pela Polícia Federal no caso. A seguir, os Estados Unidos reportam o primeiro caso de gripe aviária em seres humanos. E uma fazenda no país cria animais suínos para transplante de órgãos em humanos. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Um paciente foi hospitalizado com um caso grave de gripe aviária no estado americano da Louisiana. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira sobre o caso, o primeiro com gravidade a ser registrado. Já houve um total de 61 casos de gripe aviária no país desde abril, mas todos os outros foram leves. O novo paciente foi exposto a aves doentes e mortas. Um avião particular de pequeno porte caiu nas proximidades do aeroporto da localidade de São Fernando, na província de Buenos Aires. O piloto e o copiloto morreram. A aeronave colidiu contra casas, mas não havia ninguém nas residências. O avião partiu do balneário de Ponta del Este, no Uruguai. Uma porta-voz da empresa Aeropuertos Argentina, que operam os principais aeroportos do país, informou que o aeroplano não conseguiu frear ao pousar na pista do local. Não houve registro de outras vítimas.
Há 20 anos, um tsunami devastador atingiu vários países banhados pelo Oceano Índico. Neste final de ano, as lembranças de quem partiu e dos momentos de desespero estão mais vivas do que nunca. Os países que sofreram com o tsunami devastador de 26 de dezembro de 2004, uma das maiores catástrofes da história recente, recordam neste final de ano as mais de 220 mil pessoas que morreram quando as ondas gigantes atingiram comunidades costeiras no Oceano Índico. Naquele dia, ondas de até 30 metros de altura deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Um terremoto submarino de 9,1 graus de magnitude provocou a maior fratura de falha já registrada e gerou ondas gigantes na direção das costas de vários países com grande velocidade em poucas horas e sem aviso prévio. Na Indonésia, onde mais de 160 mil pessoas morreram, estão previstas várias cerimônias, começando com 1 minuto de silêncio pela manhã, além de uma visita solene ao local em que foram enterrados quase 50 mil corpos. Mungkin masuk akal kejadian ini bisa dengan tsunami bisa merenggut nyawa manusia. Era inimaginável que isso pudesse acontecer, que o tsunami poderia tirar tantas vidas. Nunca pensamos sobre isso ou ouvimos histórias sugerindo que isso teria acontecido antes. Mas com isso não sei, foi tão difícil como se fosse o fim do mundo. Pernah kejadian, tapi dengan ada yang ini saya pun nggak bisa seakan-akan inilah kiamat. Na Tailândia, onde dados oficiais registraram mais de 5 mil mortos e 3 mil desaparecidos, centenas de pessoas vão participar de uma cerimônia oficial de recordação no aniversário da tragédia, com a presença de representantes de países estrangeiros. Elizabeth Zana perdeu a filha na tragédia e chegou a considerar tirar a própria vida, até que o trabalho em uma escola reacendeu o propósito de uma vida devastada. Et dès qu'on rentrait un tout petit peu dans l'intérieur des terres, il y avait encore des montes. Conforme entrávamos para o interior, tinha geladeiras em montes tão altos quanto montanhas, montanhas de entulhos e assim por diante. Andávamos pensando que provavelmente havia corpos embaixo, provavelmente ela estava lá. Pouco a pouco, uma certa paz se estabeleceu, mas demorou muito tempo. Une certaine paix qui s'est installée, mais il a fallu du temps, beaucoup de temps. O tsunami provocou vítimas em lugares tão distantes quanto a Somália, que teve 300 mortos, as Maldivas com mais de 100 mortos, ou Malásia e Myanmar com dezenas de mortos. Em 2004, não havia um sistema de alerta no Oceano Índico, que atualmente tem uma rede de estações de monitoramento que permite reduzir os tempos de alerta. Uma tábua de mármore apresentada pela Sotheby's como a mais antiga do mundo, gravada com os 10 mandamentos, foi vendida nesta quarta-feira por mais de 5 milhões de dólares. O anúncio foi feito pela Casa de Leilões de Nova York. Uma tábua de mármore apresentada pela Sotheby's como mais antiga do mundo, gravada com os 10 mandamentos, foi vendida nesta quarta-feira por mais de 5 milhões de dólares. Esse valor equivale a 31 milhões de reais. Após um lance que durou vários minutos na sede da empresa, o objeto de 52 quilos, que a Sotheby's acredita datar entre os anos 300 e 800 d.C., durante o período romano-bizantino, foi vendido. Diante de você está uma pedra que data de mais de 1500 anos, data do final do período romano-bizantino. Tem inscrito os versículos dos 10 mandamentos em 20 linhas em escrita paleohebraica. Descoberta em 1913 durante escavações para a construção de uma ferrovia no que hoje é Israel, a pedra contém escrito em alfabeto paleohebraico os versículos de 9 dos 10 mandamentos que aparecem na Bíblia e na Torá. A pedra passou depois pelo Museu da Torá de Brooklyn, antes de ser comprada por um colecionador privado, seu último proprietário antes da venda. De acordo com a especialista da Sotheby's, não existe nenhuma outra pedra desse tipo em mãos privadas. Todas as outras peças são pequenos fragmentos e estão em museus. Antes da venda, outros especialistas citados pelo The New York Times pediam cautela diante da dificuldade de autenticar um objeto desse tipo. Em seu comunicado anunciando o resultado da venda, a Sotheby's destacou que esse objeto histórico foi estudado por destacados especialistas na matéria e citado em numerosos artigos e livros acadêmicos.
Em uma fazenda no estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, David Ayares e sua equipe de estudos criam porcos geneticamente modificados para transplantar seus órgãos em pacientes humanos. Tempo, agilidade, disponibilidade, compatibilidade. Esses são alguns requisitos para um transplante de órgãos bem-sucedido. E se para aliviar esse caminho até o sucesso, o atalho fosse a doação entre espécies? É o que ganha força no estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, onde David Arias e sua equipe de estudos criam porcos geneticamente modificados para transplantar seus órgãos em pacientes humanos. Temos a tecnologia de clonagem que nos permite modificar geneticamente uma célula de porco e então usar essa célula de porco modificada para clonar porcos. E esses porcos agora têm 10 modificações genéticas. Poderemos modificá-las ainda mais se necessário. Acreditamos que 10 genes é suficiente para transplantes de rim e coração. A empresa de biotecnologia Revivicor, dirigida por Arias, está na vanguarda da pesquisa sobre xenotransplantes, implante de órgãos de animais em seres humanos. O principal objetivo é resolver a escassez crônica de órgãos para doação, que mata milhares de americanos anualmente. Foi nesta fazenda que a Revivicor criou o porco cujo rim foi transplantado recentemente na paciente Towana Looney. Estamos prontos para testes clínicos em humanos e é realmente emocionante. É uma oportunidade para superar um problema que é endêmico nos Estados Unidos e em todo o mundo há mais de 50 anos. É um momento emocionante para não apenas ver o desenvolvimento da tecnologia, mas agora ser capaz de entregá-la aos pacientes necessitados. Os porcos são geneticamente modificados para que seus órgãos tenham menos chances de serem rejeitados pelo sistema imunológico dos pacientes. Milhões de dólares foram investidos na produção desta genética, por isso são animais de altíssimo valor. Um trabalho de mais de 20 anos para que os órgãos transplantados de porcos em humanos deixem de ser ficção científica e se tornem parte do serviço médico que salva vidas. Os porcos são bons reprodutores. Pode-se obter até 15 leitões de uma vez. Essa natureza prolífica do porco nos permite ter mais órgãos para transplante em comparação com outras espécies. Além disso, os porcos, fisiologicamente, a maneira como seu coração funciona, a maneira como seus rins funcionam é muito semelhante aos humanos. Por muitas razões, o porco é uma boa opção para xenotransplante. De acordo com autoridades sanitárias, só nos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas estão na lista de espera para um transplante e milhares morrem todo ano esperando na fila, a maioria das vezes por um rim. Assim que tivermos a aprovação desses estudos da FDA, desses ensaios clínicos, construiremos uma unidade de produção comercial de órgãos. Essa unidade terá uma produção de cerca de 2.000 órgãos por ano, que não vai resolver a escassez. Teremos que construir várias dessas unidades para produzir órgãos suficientes para serem transplantados e superar a escassez de órgãos em todo o mundo. Os primeiros testes foram realizados em pessoas com morte cerebral, antes de o procedimento ser testado em doentes graves. Embora estes pacientes tenham morrido poucas semanas após a operação, os órgãos animais que receberam não foram rejeitados imediatamente por seus sistemas imunológicos, um sinal promissor para os cientistas. Um sucesso no horizonte, mas que traz pelo menos duas perguntas. Qual será o cuidado com os animais usados no processo e como será o acesso das pessoas a um procedimento tão caro? Muito estudo para salvar vidas, né? É verdade, a ciência sempre no avanço. Nós avisamos que amanhã quem apresenta o Jornal Mundial são os nossos substitutos Pedro Lucas e Vitória Maciel. Também reforçamos que no sábado não haverá JM, mas nós retornamos na próxima semana normalmente na segunda-feira. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, uma ótima sexta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento.
Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.